E aí, galera do Medicoffers e Ped Lovers, vim aqui com vocês para a gente dar aquela revisadinha rapidinha, falar um pouquinho agora de alguns conceitos que a gente não pode perder dentro daquela aula de imunologia pediátrica. Eu sei que é uma aula enorme, super extensa, mas a gente vai precisar de alguns conceitos para levar para aquela prova. Vamos começar então no nosso Coffee Express. A gente tem que lembrar daquele conceito que eu falo sempre que é a assinatura de patógeno. E aí eu não posso deixar de trazer essa tabela para vocês. Por quê? Essa tabela me ajuda a diferenciar, basicamente, quais são os tipos de imunodeficiência e quem são os patógenos mais importantes, o início, né, e as manifestações mais comumente envolvidas, tá bom? Para vocês, pediatras, o que vai aparecer é SCID. Então tem que lembrar que os pacientes podem ter deficiência combinada. E a combinada tá aqui, ó, é o paciente mais grave. Lembra que aquela criança que tem nos primeiros 2, 3 meses um monte de infecção. É aquela criança que tem pneumonia grave, lesão de pele, às vezes até queda do coto, pode ser também tardia, lembrando um pouco o defeito de Fagostos, mas é um paciente que, no geral, ele é muito grave, tá? E aí, pensou em doença grave, pensou em SCID, esse paciente tem que ser imediatamente encaminhado para um centro de referência, tem que ter o teste do pezinho para a gente avaliar o TREC desse paciente e o TREC vindo alterado, imunofenotipagem para a gente determinar se ele é um paciente SCID ou não. É SCID? Transplante de medula óssea, acabou a discussão, belezinha? Isso é o mais importante que aparece na prova de vocês. Mas tem outros conceitos que são importantes a gente lembrar aqui, ó. Então vamos dar uma olhadinha aqui embaixo em outras coisas também. Vamos lembrar do paciente do Scott-Aldrich, é aquele paciente que tem plaquetopenia com eczema e infecções. Esse paciente também é um paciente que começa o quadro muito precoce, o enunciado pode trazer para vocês microplaquetas escrito lá, e aí a gente tem que lembrar que esses pacientes existem. Esse também é um paciente grave, a gente geralmente manda esse paciente para o transplante de medula, e o transplante tem um bom prognóstico neles, tá bom? Não é aquele paciente tão grave como um paciente com SCID ou mesmo um paciente leucêmico, esse paciente sai muito bem do transplante, beleza? Síndrome de Digeorge pode aparecer bastante em prova, aquelas associações de pacientes sem timo, o paciente com cardiopatia, síndrome velocardiofacial, pode pintar na tua prova, e lembra do CAT22 que a gente conversou, esse paciente pode ter hipocalcemia, e aí a hipocalcemia neonatal vai também chamar a tua atenção na prova como um sinal de alerta. Por falar em sinal de alerta, que a gente tem que conversar nisso sempre, cada sociedade se empolga e publica a tua, né? Então a Sociedade de Imunologia publica uma, a SBP publica outra, no geral elas são muito parecidas, mas algumas diferençazinhas podem pintar. Na minha aula a gente conversou sobre algumas, mas a SBP gosta de outras duas também. A primeira é reação intensa na cicatriz do BCG, né? Isso pode chamar atenção para uma imunodeficiência, um erro inato da imunidade, e pacientes com diarreia crônica, tá bom? Isto não está lá, né, naqueles que a gente relatou e a gente já conversou bastante, mas a SBP gosta desses dois especialmente. Uma outra que ela pode gostar, e eu já vou entrar aqui no ensejo de falar de Chiediaque-Gashi, é o paciente com imunodeficiência e alguns achados sindrômicos. E aí eu falo do Chiediaque-Gashi. Quem que é Chiediaque-Gashi? É o paciente albino que tem imunodeficiência e faz HLH. Então você vai ver lá no enunciado um paciente que tem um albinismo óculo cutâneo, é um paciente que entra no que a gente chama de fase acelerada e começa a fazer febre com pancitopenia. Esse carinha aí é o carinha que tem uma doença grave, que tem que tratar, que vai para transplante, e eventualmente o transplante não é tão bem sucedido, porque os quadros neurológicos do Chiediaque-Gashi não tendem a melhorar após transplante de medula. Mas, viu no enunciado um paciente com achados que são sindrômicos, mais a imunodeficiência, tem que chamar atenção como sinal de alerta também, beleza? E aí, só para lembrar ali no final, deficiência de IgA, esses pacientes no geral são pacientes assintomáticos, alguns apresentam quadros alérgicos também e, eventualmente, quadros de imunodeficiência. Cuidado com a associação de doença celíaca, porque um paciente com doença celíaca e eu pedir anticorpos para esse paciente, como antitransglutaminase, antiendomísio, antigliadina, se eu pedir o anticorpo IgA ou autoanticorpo IgA, pode vir negativo. E aí eu vou perder o diagnóstico. Então, primeiro, dose o IgA do paciente, depois investigue doença celíaca para ele. Acho que vocês devem discutir isso na gastro exaustivamente.
Cuidado que um percentual pequeno, felizmente, 10% dos pacientes com deficiência de IgA vão evoluir para imunodeficiência comum variável. E na pediatria eu só posso dar esse diagnóstico depois do 4º ano de vida, porque aí eu já não penso mais em hipogama transitória da infância. Belezinha? E para terminar aí nessa nossa revisão rápida, deficiências de complemento. Cuidado, no começo da cascata do complemento, C1, C2, C1Q, etc., eu tenho que pensar em defeitos lupus-like, tá bom? O paciente pode fazer quadros de autoimunidade e também do angedema hereditário. Lembra? Defeito do inibidor de C1. Tá? Quando eu ando na cascata do complemento de C5 em diante, eu tenho quadros infecciosos graves, geralmente associado a quem? A Neisseria. Tá? Então, viu infecção de repetição, viu meningites de repetição, tem que lembrar que esse paciente pode ter um defeito no sistema complemento. Belezinha? Acho que deu pra gente transitar de volta em tudo que a gente já viu. Eu desejo excelentes estudos para vocês e a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijo e até mais!